Estamos no segundo bloco sobre negociação sem medo, com o Breno Paquelê. E se você assistiu o nosso primeiro episódio, eu creio que ter uma vontade gigantesca de continuar aprendendo. Eu estava falando aqui, Breno, sobre a questão da impulsividade, né? A gente sabe, por exemplo, pelos estudos da neurociência, que o lóbulo pré-frontal ele é um gerenciador emocional. Ele diz assim para você: eu se você fosse você não faria tal coisa, eu se fosse você não negociaria dessa forma. Mas quando a neurociência descobriu então que quando você está com raiva ou quando está muito excitado, motivado, você tende a desligar a parte consciente, racional, e vem na parte impulsiva, né? Então, talvez é justamente isso, né? Que na hora que você está indo para fechar uma negociação interessante, a impulsividade diz assim, cara, estou com pressa, vamos lá e tal, e você começa a fazer péssimos negócios. Exatamente como você estava falando, quando essa área é desativada, né? Vamos dizer assim, você perde a capacidade analítica, você já não consegue articular a sua fala, você perde a criatividade. Você vê, a gente estava falando que é importante na negociação para criar valor buscar soluções criativas, buscar soluções inteligentes. Se você está com raiva e essa parte está inativa, Sim. você não consegue criar. Não consegue. Você simplesmente vai ficar em movimento de ataque e defesa. Sim. E aí você vai transformar essa negociação num cabo de guerra, em que ninguém está disposto a ceder, cada um quer demonstrar sua força, e a tendência é você chegar num impasse. Né? Muito interessante, Breno. Vamos entrar então um pouco no teu livro, porque você já está dentro, né, de um projeto da Comissão de Mediação e Advocacia Processual da OAB Barra, é o nosso convidado, né, esse ano de 2025. Nós vamos estudar o seu livro com grandes negociadores, mediadores, professores. E eu queria te perguntar, Breno, assim, me fala um pouco mais, nos fala, né, um pouco mais sobre esses pilares que você colocou aqui no livro, né? São 5 pilares para uma negociação. Sim. Tá bom, perfeito. Então, primeiro, fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Eu vejo que as pessoas, um grupo grande, qualificado, né, estudar meu livro por quase um ano é muito especial. Certamente eu vou aprender muito também com isso, né, porque vão aprofundando e vão tendo outras visões. Então, isso certamente vai gerar vários insights para todo mundo. Dá para fazer um livro depois de perguntas e respostas, né? Que as pessoas vão levantar questionamentos, né? Pode ser. Olha aí, ó. Já fica o convite aí. Né? Então, falando sobre o livro Negocie Sem Medo, eu apresento a negociação baseada em 5 pilares. Esses pilares surgiram justamente da minha atividade prática de dar aulas de negociação, que eu começava apresentando os princípios de negociação de Harvard, tá? Que é a base de tudo e são os princípios nos quais eu acredito. Só que eu via que depois de apresentar esses princípios, do tipo, separe as pessoas do problema, né, busque múltiplas opções de ganhos mútuos, eu via que as pessoas achavam que isso fazia sentido, perfeito, eu falava, tá ótimo, entendi, mas ficavam muito assim, tá, e amanhã, o que eu faço? Sim. O que eu faço para resolver o meu problema? Às vezes a pessoa é o problema e eu acho que ela é o problema. Então, eu comecei a trazer uma forma das pessoas enxergarem a negociação de maneira mais ampla. Né? Então, falando sobre os 5 pilares. O primeiro pilar é a postura. A postura é a forma como você enxerga a negociação, é a mentalidade que você traz para a negociação. Sim. E aí eu tento quebrar essa visão da negociação como uma batalha e trazer a negociação como uma forma de resolver um problema, uma ferramenta para resolver um problema, e até faço a metáfora de um cabo de guerra versus um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, porque eu tenho algumas peças, você tem outras peças, a gente vai ter que encaixar essas peças da melhor forma possível para tentar chegar numa solução. Você sabe que, falando sobre isso, eu lembrei de um livro do Chiniachik, Roberto Chiniachik, que ele tem um livro chamado Problemas Oba. É muito legal isso, porque o que as pessoas dizem? Problemas que saco, né? E quando elas entram nessa questão, elas estão com a mentalidade bloqueada, no sentido, em vez de ver uma oportunidade, problemas, oba. É uma nova mentalidade. Né? E aí eu entro no segundo pilar. O segundo pilar é a preparação. Para poder criar valor na negociação, para poder buscar boas soluções, eu preciso me preparar. Claro. Tá? Mesmo que eu tenha pouco tempo para me preparar, eu preciso pensar em elementos que vão ajudar nessa criação de valor. O terceiro pilar é... Não acelera. Tá bom, então tá bom. A preparação, baseado no meu livro, né, do cérebro reptiliano, porque a base, o medo, ele está na base do cérebro reptiliano.
algo constitutivo, até uma barata, por exemplo, tem o hábito de escapar diante de uma ameaça, uma aranha e tal. Mas, assim, quando você pensa na questão da preparação, nesse sentido, tem a ver... Quando eu falo muito sobre a ideia de que precisa de trabalhar ambientes de segurança, né? Se você não criar um ambiente seguro para a negociação, não vai resolver. Né? Então, às vezes, a pessoa às vezes negocia no corredor de um lugar, né? E não estabelece uma preparação, e às vezes não se dá conta. Um lugar barulhento, por exemplo? Sim. O que você acha disso? Então ótimo. Então, já que não é para acelerar, vamos voltar. Vou até voltar no primeiro pilar daqui a pouco. Mas sobre isso, da pessoa não criar um ambiente. Eu até falo sobre isso no meu primeiro livro, no Pare de Ganhar Mal, em que, às vezes, a pessoa quer pedir um aumento e ela quer conversar com o gestor dela. Esse é o livro aqui do Breno, Pare de Ganhar Mal. Quantas pessoas não desejam isso, né? Parar de ganhar mal, né? Só completando aqui a minha falecida avó, ela, uma saudade gigantesca dela, dizia assim: meu neto, quando a gente não tem dinheiro, até o tranco é feio, né? Então, assim, você caminha desacorçoado, com má vontade, arrastando os pés e tal, né? Mas depois você começa a ganhar bem, você muda até a tua postura, né? É genial, e é uma sabedoria, né, que ela tinha, não tinha estudo, né? Então, mas da vida, né? Interessante. Então, eu falo sobre essa questão no livro Pare de Ganhar Mal, sobre você criar um ambiente propício para negociar. Então, às vezes, a pessoa quer buscar um aumento, mas ela já está insegura em puxar aquela conversa, porque, naturalmente, é uma conversa desconfortável. E aí ela aborda o gestor dela no cafezinho. Sim. Ele está ali e ela fala assim: pô, e aí? Não tom de brincadeira. Não acho que eu mereço um aumento? Não, acho que eu tinha que ganhar mais, hein? Sim. Como ele não está preparado para essa conversa, a tendência é que ele diga não como um sinal de defesa. Eu tive a oportunidade de pensar sobre isso, sobre os riscos, sobre as consequências. Ele vai dizer que não, às vezes até em tom de brincadeira, porque você puxou em tom de brincadeira, ele vai responder assim. E o pior, a pessoa vai achar que já tentou e não conseguiu. Olha que interessante. Ou desastre. E acontece, ou às vezes a pessoa usa um humor sarcástico, irônico, né? E não chega... mesma coisa é conversar no WhatsApp, né? Sim, que pode ser. Alguma coisa no WhatsApp. Eu até digo, essa conversa, por exemplo, de negociação salarial, ela precisa ser uma conversa presencial. Sim. Porque você precisa ter uma riqueza de sinais. Eu preciso ver como a pessoa está reagindo ao que eu estou falando, até para eu direcionar ou entender. Às vezes ela está na defensiva, pode ser que ela tenha uma visão diferente, eu vou ter que entender o que é isso. Então, eu posso até agendar essa conversa para o WhatsApp. Posso falar: olha, eu gostaria de ter 30 minutos essa semana para conversar sobre o meu momento na empresa, sobre o meu futuro, minha carreira, mas ela precisa ser presencial. Então, no livro da Raquel, a Mediação Sem Fronteiras tem na capa 3 cadeiras, né? E ela colocou essa ideia das 3 cadeiras, que é justamente não ter barreira de mesa, para que você possa ler a linguagem não verbal da pessoa, né? E numa negociação é fundamental, né? Sim, é importante. Eu vejo que, assim... limpar as barreiras, né? Pelo menos minimamente. Ou seja, num lugar agradável, que não tenha tanto ruído. Às vezes a gente não vai conseguir esse tipo de lugar, obviamente, né? Às vezes a negociação precisa ser feita naquela hora ali, óbvio. Mas, por exemplo, um aumento salarial, conversar com o síndico do teu condomínio, né? Mandar o WhatsApp, né? Você marcar um lugar apropriado. Algo que também tenha, né, uma barra mais elevada, né? Isso nos teus pilares estaria onde? Estaria na preparação. Na preparação. Em 2, né? Na preparação, se eu puder ter gestão sobre esse ambiente. E no 5º pilar, que é o das emoções, entendendo que eu preciso administrar essa temperatura emocional do ambiente. Sim. Então, vou dar um exemplo. Eu uma vez fui atender um cliente numa cidade no Nordeste, no interior. E aí viajei de avião até lá, depois viajei 2 horas de carro até lá. Quando eu cheguei na sala dele, ele sentado, eu vi que ele estava muito nervoso ali. Alguém da equipe dele tinha feito um pedido errado, num valor que estava errado, ele ia perder um dinheiro ali, então ele estava muito nervoso. Chama não sei quem, vem cá, não sei quem. Tal. Você nem existia para ele naquele momento. E ele, não, senta aí, fica à vontade, mas super nervoso. E aí, no meio disso, enquanto alguém foi lá buscar, mas ele ainda, no meio desse processo, ele falou: não, mas fala aí. Eu falei: não vamos falar disso agora, não. Fala que eu resolve o teu problema aí, tranquilo, não tenho pressa, porque ele estava preocupado em não me deixar esperando, mas ia ser muito pior. Não ia te dar aquela presença e aquela atenção que você precisaria para poder atendê-lo, né? Isso, ele não está nem pensando. Um dos pilares talvez seja a presença, né? Sim.
Talvez, eu acho que... Subpilar, né, da ou, ou tá até acima de tudo, né? Isso. Para tudo isso aí eu preciso estar presente. Sim, Então, eu tenho que ter a mentalidade correta, sim, né? Eu tenho que ter consciência Sim. sobre o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer uma preparação eficaz e para eu fazer essa preparação eu tenho que estar presente nesse momento, mesmo que sozinho. sim. Eu me comunicar com outra pessoa, eu tenho que estar presente. Sim. Baixar a adrenalina, respirar, entrar no sistema parasimpático, tudo isso, né? Que dentro do quinto pilar das emoções, então Isso. a presença certamente está presente É isso. nos 5 pilares. O né? Buber, né, que é um psicólogo, filósofo israelense, ele falava a presença é o melhor presente que você pode dar para alguém, né? Sim, exatamente. Se você está negociando com a pessoa e E você... ela está pensando na morte da bezerra, né? Ou está pensando só nela e não está reconhecendo o que você está dizendo, ou não está nem tentando entender, Sim. isso gera uma frustração e uma desconexão imediata. Né? Eu tenho um hábito, ontem mesmo conversando com uma pessoa, e eu disse assim, tem pessoas que têm um hábito de sequestrar o outro para conversa, né? E então a preparação é evitar o sequestro, né? Quantas pessoas no mundo do trabalho sequestram o outro para conversa, né? Você está ali no computador fazendo uma tarefa e tal, de repente a pessoa chega e te sequestra. Ela não tem o hábito de negociar o tempo, né? O horário. Negociar, né? Que ainda é mais desafiador, né? Então, pessoal, eu gostaria de conversar com você um assunto importante, mas você tem disponibilidade agora? E a pessoa vai dizer, agora eu não consigo, mas eu consigo daqui a meia hora. Então, isso é negociação também, né? Isso é uma preparação para a conversa, né? Sim, e isso tem a ver também com você ficar confortável em dizer não. Sim. Você Sim. se priorizar em determinados momentos, saber o que é realmente importante para você, Sim. né? E você vai ter que dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para outras. Sim. Então, se eu quero dizer sim para ter uma relação próxima com meus filhos, eu eventualmente vou ter que dizer não para alguns eventos, né, para alguns compromissos. Certamente. Isso você falou sobre a questão de sequestrar a conversa, então eu posso tanto sequestrar a pessoa para puxar ela para um problema, e eu posso também sequestrar a conversa no sentido que é uma característica muito ruim, né, que sequestrar a conversa é assim, você começa a falar uma coisa, você fala assim, ontem tive um problema, que eu fiquei no trânsito muito tempo. Eu falo, não, eu também. Eu sempre fico o teu no não trânsito. É nada. Olha o que aconteceu comigo. Você competir pela... Competir ou puxar para uma história própria, né? É muito doido. E acontece isso com muita frequência. E é muito frustrante também. Muito frustrante. Eu machuquei o dedo. Não, isso não foi nada. Olha o meu pé. É incrível isso. Tá? E você está ali, às vezes, só querendo contar a tua história, só querendo desabafar e não quer competir com a dor de ninguém, né? Você só quer falar da tua. E, ao mesmo tempo, você quer ter uma conexão compassiva do outro, né? Mas a pessoa não pergunta, e como foi? Está precisando de alguma coisa? Está doendo? Não, ela quer trazer o mundo dela para... E isso tem a ver, assim, isso também é a causa de muitos conflitos, porque às vezes a gente está tendo conversas diferentes. Sim. Vamos dizer, às vezes, vamos lá, eu chego em casa, minha esposa trabalhou o dia inteiro, às vezes, já aconteceu, né? Ela vem e está desabafando sobre o dia dela. Sim. Hoje aconteceu isso, e teve uma conversa, isso foi muito ruim, não sei o que e tal. E aí, às vezes, eu estou na mentalidade de tentar ajudar ela a resolver o problema. Assim, mas aqui você podia ter feito isso, mas isso aqui você pode fazer assim. Né? Só que ela não quer resolver o problema. Ela só quer desabafar. Então, quando a gente está tendo conversas diferentes, isso gera um desalinhamento, né? E vai gerar um conflito. Essa palavra desabafar é muito interessante, né? Porque DS do português significa retirar. Então, é algo que está abafando, né? Sim. Então, como se eu tivesse um pano assim que estava abafando. E a pessoa quer isso, né? Tirar esse pano para respirar com mais... Ou tirar dela e jogar para você. Tem muita gente que faz isso, né? Resolva aí, né? É interessante. E continuando, então, com os pilares, né? Você falou do primeiro pilar, que seria... a mentalidade, a postura, né? Que é a mentalidade, né? E o segundo seria a preparação e o terceiro a comunicação. Sim, eu digo que o terceiro pilar, a comunicação, é a engrenagem que faz a negociação se desenvolver. Então, para eu conseguir negociar com você, eu vou ter que estabelecer uma comunicação produtiva. Sim. Significa conseguir me sintonizar com você, Sim. Identificar o teu perfil e falar a mesma língua que você, usar um meio de comunicação que seja mais adequado. Então, eu realmente preciso conseguir me comunicar bem para fazer a negociação. Que dica você daria, por exemplo, do uso da linguagem? Então, para as pessoas que não têm hábito da negociação, mas que podem, de repente, começar a colocar isso, né, em prática. Às vezes, só duas frases, alguma coisa que possa dizer, olha, comece por aqui, né?
Eu diria assim, o primeiro ponto mais importante para mim dentro da comunicação é você identificar o perfil da outra pessoa. Sim. Isso vai repercutir na linguagem. Porque, vamos lá, se você é uma pessoa mais pragmática, Sim. então você toma decisões baseadas em dados, Sim. é objetivo, é direto ao ponto. Não adianta falar, olha, meu pai um dia... Tentar buscar uma conexão emocional, querer... O gato caiu do telhado. Né? Ou às vezes até ficar numa conversa, ali aquela conversa básica, inicial, sabe? E aí, viu o jogo? Como é que pra foi? depois chegar mais pragmática, mais objetiva. A pessoa quer ir direto ao ponto. Sim. Então, às vezes você vem, aí você começa a contar a história. E o outro já está, às vezes, com o tempo apertado. Isso, e às vezes se você se preparar, né, às vezes você pode tentar identificar o perfil dessa pessoa, pode ver outras pessoas que já lidaram com ela e te dêem alguma dica sobre isso. Mas tem sinais ali na própria negociação que você pode perceber. Então, você está seguindo, e a pessoa já começa a fazer perguntas já puxando para o final. Fala, mas e aí? Mas qual é a proposta? Sim. Qual é o retorno desse investimento? Sim. E aí você fica, não, mas eu vou chegar lá. No final eu vou chegar nisso. Leva uma hora, você já desconectou com a pessoa. Né? E aí já cria uma hostilidade, porque na memória da pessoa vai dizer, toda vez que esse cara vem falar comigo, né? Então você já começa a nem dar mais valor para aquela pessoa, né? Exatamente, esse é um bom ponto. Então, se eu pego, por exemplo, um vendedor, e aí ele acha que precisa construir uma relação com o cliente. Sim. Legal. Mas o que é construir uma relação? Claro. Se for uma pessoa mais expressiva, construir uma relação é falar sobre pontos em comum, é buscar similaridades, é falar sobre a vida. Se for uma pessoa pragmática, é ir direto ao ponto. Sim. É responder objetivamente as perguntas dela. Esse feeling, né, que a gente chama, né? Total. A Raquel estava lendo sobre... estudo das personalidades, né? Dos comportamentos. Sim, eu falo sobre... É importante isso também, né? Total. Eu falo sobre os perfis. A Raquel estava lendo sobre uma parte do teu livro que fala sobre como é dos vendedores, né? Que você estava falando. Sobre os vendedores? Aquele que fala muito, que fala... né? Você fala sobre isso, né? Falo. Exatamente. A pessoa acha que vender é falar, né? Blá, né? Tem uma pesquisa interessante em que eles gravaram 519 mil reuniões de vendas. Cara, isso é 519? É muita coisa, né? Isso é coisa... Só americano fazer isso, né? E usaram uma ferramenta de inteligência artificial para identificar dentro dessas reuniões quantos por cento do tempo o vendedor passava falando e quantos por cento do tempo ele passava ouvindo. E aí a primeira coisa que eles identificaram foi que os vendedores de pior performance falavam demais. Eles passavam, creio que era 22% do tempo ouvindo, 78% do tempo falando. Então, assim, se eu, na negociação, preciso entender o que se passa na sua cabeça para tentar te convencer de alguma coisa. Sim. Se eu estou 78% do tempo falando, o que eu descobri nessa conversa? Nada. Sim. Eu não sei qual é o problema que eu quero resolver. Que a gente muitas vezes fala, não, porque eu tenho que saber qual é a dor do meu cliente para tentar resolver. Você não entendeu a dor. Não entendeu. E aí mostrava que os vendedores que ouvem um pouquinho mais, então ali os que já ouvem 32%, eles já são medianos. Sim. E os que ouvem mais ainda, aí era 46%, eles são os de melhor performance. Então aí, vendedor, fica a dica aí. Fale menos e escute mais, né? Sim. Então, buscar esse caminho do meio, né? Para poder... Não sei se você sabe, tem um psicólogo chamado Simon Baron-Cohen, e ele é um psicólogo londrino e de Londres, e ele escreveu um livro chamado Diferença Essencial. E ele fala sobre os cérebros, né? Femininos e masculinos. Então ele vai dizer lá que o cérebro feminino, em média, fala 21 mil palavras por dia. E o cérebro masculino, 7 mil. Então isso na negociação é impactante, né? Porque você imagina, se eu como vendedor for falar para um homem, por exemplo, eu preciso me manter dentro dessa faixa de 7 mil. Se eu sobrecarregar ele com muita informação, ele vai escapar, né? Meu pai, por exemplo, eu compartilhei uma experiência daqui do Rio e ele botou assim, legal, né? Então, para ele falar, depois que criava emojis, por exemplo, para ele foi uma maravilha, ó, legal. Agora, você imagina, por exemplo, um homem que precisa argumentar com uma mulher que ela fala 21 mil palavras, ele precisa aumentar 3 vezes a quantidade de comunicação para convencer o cérebro, né? Então, e uma mulher, quando precisa conversar com uma negociação com um homem, ela precisa diminuir 3 vezes a quantidade de... Né? Isso é um dado muito interessante, né? Adaptação que você precisa fazer para conseguir
sintonizar ali, né? Porque senão aquele negócio fala muito Aderbal, né? Tem um personagem que fala isso, né? Então, esse assim. E aí, dando continuidade aos seus pilar? pilares. Tá, então o quarto pilar são táticas. Então, uma proposta pode ser melhor ou pior avaliada pela forma como ela é feita. Onde depende As pessoas se preocupam muito com a proposta e não com a forma de apresentar, né? Sim. Então, eu posso apresentar de uma forma que para outra pessoa pareça um ganho ou pareça uma perda, Sim. né? Ou posso enquadrar a questão de uma forma que seja mais produtiva. Então, Sim. eu preciso usar essas táticas para conseguir potencializar as minhas propostas. Isso é tão desafiador, né? Isso é desafiador. Então, a palavra tática não é assustador, vamos dizer assim, né? A negociação. Não, você precisa... Eu até digo Tática assim... tá muito ligado com estratégia, porque tem até uma origem militar nisso, né? Como eu vou materializar isso, né? Uhum. Se mandar uma proposta feita no computador, ou uma maneira que eu vou comunicar pela fala, pelo WhatsApp, né? Ou até, vamos lá, eu vou fazer uma proposta. Essa proposta já vai ser no meu preço-alvo, ou vai ser acima do meu preço-alvo? Sim. Quantos % acima do preço-alvo vai ser? Sim. Todas essas são decisões táticas que você tem dentro da negociação e ela vai ter efeitos dependendo do contexto. Sim. Né? Então, vamos lá, se eu estou fazendo uma negociação por e-mail, Sim. que é um meio de comunicação que não tem sincronismo, Sim. né? E tenho baixa riqueza de sinais, eu não consigo perceber a reação da outra pessoa. Sim. Se eu faço uma proposta alta demais, pode ser que, e eu sem conseguir ler a reação da outra pessoa, de que eu passei do ponto nessa proposta, pode ser que ela nem se deu o trabalho de me responder, e essa foi uma decisão errada de um nível de ancoragem que eu fiz, né? Na primeira referência de valor que eu criei. Sim. Então, se eu tivesse no ambiente presencial, eu poderia ter feito essa proposta mais alta, a emoção percebido a reação, percebido que talvez eu tenha errado nesse nível, e falar, olha, eu fiz essa proposta dentro das informações que eu tinha, mas estou vendo pela sua reação que me parece que para você não te agradou. Não te agradou. Qual referência você tem, então? Às vezes acontece isso, né? Você manda uma proposta e de repente fica que nem aquele grilo, né? Que não responde. Então significa que, por outro lado, a pessoa pode dizer assim, eu não gostei da proposta e não vou responder. Isso, a gente chama de níveis de ancoragem, né? Então, vamos dizer, o meu alvo é buscar R$10 mil. Sim. E aí eu tenho uma ancoragem viável, é uma muito perto disso. Sim. E aí eu já vou aumentando esse nível, ela 10% é uma ancoragem que ainda está dentro de um nível bem próximo desse alvo. Eu vou para uma ancoragem mais agressiva, arrojada e depois agressiva. Uma proposta agressiva seria o dobro, né? Ou 80%, 100% acima do seu valor-alvo. O problema dessa oferta agressiva é que ela pode gerar um efeito congelamento. E a pessoa simplesmente nem se dá o trabalho de responder. E fuga. E fuga. Que muitas vezes acontece isso, né? Nem te dá um retorno, você às vezes não sabe nem por quê, é porque você errou nessa primeira proposta. Fala um pouco mais sobre essa questão da ancoragem. Tá, então, ancorar significa você criar uma referência de valor na negociação. Tá? Então, o ser humano ele sempre toma decisões comparando com algo. Sim. Então, se eu te digo, esse celular aqui custa R$6 mil, é caro ou barato? Você vai comparar com outro. Se eu falar de um iPhone 15, você vai comparar com 16, ou vai comparar com Samsung, você vai buscar uma referência. Sim. Então, quando eu coloco uma referência de valor na negociação, eu estou ancorando. Então, vamos dizer, se eu estou falando de uma proposta de serviço, eu posso dizer, olha, os serviços com esse escopo custam, em média, R$12 mil, mas a gente conseguiu enxugar alguns pontos ou fazer uma condição especial para você, considerando que a gente vai ter uma continuidade nesse serviço e a gente está te oferecendo por R$10 mil. O 12 mil seria uma âncora, seria uma referência para eu fazer o 10 mil parecer um número melhor perto dele. Mais atrativo, né? Mais atrativo perto dele. Aquele sistema, por exemplo, que as pessoas colocam nas vendas de curso online, por exemplo, de dizer, olha, esse curso vale R$1.000, mas eu vou fazer um por 97. Isso funciona, de fato? Eu vou te dar um plus a mais, né, que o pessoal fala. Você tem um e-book que vale 200, daí tem um vídeo que vale 100, daí a pessoa corta ali, né, para depois te dar uma oferta de 97, por exemplo. Isso funciona na mente das pessoas ou é só fantasia? Isso é exatamente a tática de ancoragem. E eu digo que a ancoragem, quanto mais crível
ela for, Sim. mais ela vai funcionar. Sim. Legal, Então, vamos dizer, tem um produto que você está o ano todo, você passa em frente à loja, você está vendo que ele custa aquilo. Sim. Custa aquilo. E aí chega um dia, no Black Friday, esse preço está arriscado e tem um Como é que valor eles mais falam? O baixo. dobro... Metade do dobro. Metade do dobro. Aham. Então, se você realmente sabe que aquele preço é um preço real e aquele é o preço que está arriscado e foi oferecido no preço Sim. mais baixo, Sim. isso certamente vai ter um efeito em você. Sim. Agora, se você acompanha o preço, você sabe que sempre está promocionado, Sim. né? Fica o ano todo promocionado, você Sim. sabe que o preço real é o que já está abaixo. Eu vejo isso muito no Mercado Livre, né? Que a gente faz compra, eles colocam assim, frete grátis, né? Mas daí você vai ver, na verdade, não é frete grátis, ele só está embutido. E aí a pessoa acredita que está comprando por frete grátis, mas não, é embutido o valor do frete ali, mas ele vende... Mas depois que você pega essa manha, né? Você começa a não cair nessas armadilhas, né? Exato. Porque tem essa... Eu gostei dessa ideia agora, das armadilhas da negociação, né? Sim. Quanto mais você se prepara, Sim. mais você consegue ficar imune a essas Sim. armadilhas. Então, como você está falando, eu estou no Mercado Livre, eu vejo uma proposta que está ali, um produto R$50 com frete grátis. Sim. E aí eu vejo um outro anúncio de um produto por 40 mais 10 de frete. Aham. Eu já entendi que esse frete não é grátis. Não é grátis. Eu me preparei, eu tive que pesquisar um pouco mais. Às vezes vai ser uma pesquisa fácil, Sim. uma plataforma dessa, às vezes eu vou ter que me dedicar um pouco mais para fazer a pesquisa, mas a preparação te torna mais imune a esses efeitos, a essas táticas de manipulação. Sim. E tem muitos, né? Porque tem gente que passa o dia inteiro pensando como que eu vou enganar as pessoas, né? A gente não, mas as pessoas que enganam, né? Eu faço não. Não, é isso. Porque a gente tem um alvo fácil para dentro Sim, desse sim, processo, né? Exatamente. Porque Manipulatório, na verdade. É, Não por isso que... persuasivo, né? É diferente, né? Por isso que a grande... Por exemplo, eu estudo muito sobre neuromarketing, né? E muita gente fala do neuromarketing como uma ideia de manipulação. Na verdade, a proposta do neuromarketing não é manipular, é só revelar como que o cérebro funciona na dinâmica de compra, né? Mas, como tudo, tem gente que usa esse tipo de informação para criar um caminho de manipular a mente humana para ganhar na negociação, né? Sim, exatamente. Eu até falo sobre isso no livro, no Negocie Sem Medo, sobre essa questão, né, de quando a persuasão pode virar uma manipulação. Eu acho que você tem que pensar, primeiramente, nas suas intenções, Sim. se suas intenções são genuínas, Sim. e segundo, no impacto que vai ter para outra pessoa. Sim. Se o que você está tentando manipular ou persuadir vai gerar um efeito negativo para outra pessoa, ou Sim. vai gerar um efeito diferente do que ela imaginava, você está manipulando. Sim. Claro. Né? Se você está convencendo para algo que realmente atende os interesses dela e também atende aos seus interesses, você está persuadindo, né? Então, Sim. a persuasão é uma ferramenta, né? E do mesmo jeito que uma faca pode ser usada para você cortar uma comida, para um médico fazer uma cirurgia ou um assassino para matar, Sim. né? A persuasão ou a manipulação podem ser usadas de A diferentes persuasão, formas, então, né? é como, no caso, você acredita que aquilo que você está falando faz sentido para o outro. Sim, Aí você está vendendo aquilo, um serviço, um produto, porque na tua genuinidade, na tua verdade, você está oferecendo aquilo, oferecendo, sim. né? Você não está impondo. A persuasão é mais voltada para esse lado, né? No caso, você vê que aquilo faz sentido para o outro, porque aquilo fez sentido para você, e aí você vende aquele produto ou serviço. Já a manipulação seria, no caso, eu nem acredito nisso, mas estou te empurrando aquele negócio ali porque você vai comprar e eu só quero ganhar com isso, no caso. Sim, e passa por realmente tentar entender a cabeça da outra pessoa. Então, vamos dizer, eu estou vendendo um produto para uma pessoa idosa que não tem Sim. uma capacidade de entendimento tão profunda. Uhum. Às vezes a pessoa, para pensar no benefício próprio, ela fala assim, não, mas eu só estou oferecendo, no final a decisão é dela. Exato, mas Você você já está sabe querendo se enganar. que aquela pessoa não tem nem a capacidade, vamos dizer, Não tem. cognitiva para poder entender. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive esses dias. Eu fui instalar a Claro, né? Não sei se você já teve essa experiência, a internet da Claro. E aí, de repente, eu comecei a receber uma enxurrada de ligações. E eu fiquei, como assim? Aí era o pessoal de uma outra companhia dizendo assim, olha só, onde você vai instalar a tua internet não tem rede de cabeamento óptico, porque ali tem fio que vai oxidar com o tempo e tal, então a nossa empresa tem cabeamento óptico e tal. E aí eu comecei a perceber a pegadinha que era isso, né? Então o cara usando de uma manipulação
para tentar fazer com que eu desistisse de fazer com a Claro, para optar por ela, né? Aí eu fui olhar no site da Claro, a Claro falava, ó, vai acontecer isso e tal, porque alguém vai... Então era tudo mentira, né? Então a pessoa queria que eu tirasse da Claro para botar na outra companhia, dizendo que ia oxidar o equipamento e tal. E aí quando eu falava para a pessoa assim, não, mas e ele não tinha instalado ainda, ela falava assim, eles já instalaram a internet aqui. Aí né? Aí eu fui descobrir que uma coisa muito incrível, né, que a Embratel deixa um sistema aberto. É como o cara se aposentar no INSS, né? Depois que ele buscou a aposentadoria, começa a ter uma enxurrada de financeira para oferecer empréstimo consignado. E aí, então, ele disse, ó, enquanto eu não fechar a instalação aqui, e se der ok, eles vão continuar te ligando. Foi uma coisa infernal. É algo impressionante. E já tem muita coisa errada nisso, né? De como eles conseguiram o seu telefone, de LGPD. Tem tudo isso. Não, e a Claro já avisou que isso ia acontecer. Vamos te ligar. Um vazamento ali. Que... Raquel, mas eu gostaria que você falasse, perguntasse para o Breno algumas questões da mediação na conexão da negociação. Eu queria te perguntar, Breno, o que você pode nos trazer, né, da importância da negociação para a mediação? Porque coloca para mim a tua visão da diferença entre mediação e negociação, e se você acredita que o mediador, quanto mais ele conhecer sobre negociação, enfim, seria melhor para produzir ali a mediação. Tá. Então, tudo bem, eu posso dar algumas opiniões aqui, que tem visões diferentes sobre até que ponto a mediação pode interferir no processo, né? Então, uma forma brasileira de enxergar, americana de enxergar, escolas diferentes. Então, eu vou dar a minha visão e algumas pessoas que enxergam de uma forma mais fechada podem achar que, tecnicamente, ela não está certa. Mas é minha visão e realmente está tudo certo, assim. Né? A unanimidade é burra, como diz o... Exato. Então, eu diria que a mediação acaba sendo um processo de negociação guiado, né? Então, como você, como negociador, está facilitando um processo. Você tem duas pessoas que vão ter que compor uma solução ou poderiam compor uma solução, você está dentro desse processo facilitando, né? E eu vejo o papel do mediador muito importante porque ele pode ou contribuir bastante, ou pode não contribuir em nada, ou pode prejudicar bastante. Eu vejo que alguns mediadores que não têm as habilidades de negociação, eles acabam afundando mais o conflito ou minando qualquer possibilidade de solução. Então, vamos dizer, a gente sabe na negociação que eu deveria explorar quais são os reais interesses por trás da posição. Que eu deveria não fazer a negociação ficar num cabo de guerra. Cabo de guerra em que eu só digo eu quero isso e o outro diz eu quero aquilo. Aí tá. Aí eu estou mediando, por exemplo, vocês dois, e aí você fala, não, eu quero R$1.000 de compensação por um dano que eu tive e quero isso agora e não abro mão. E aí o que o mediador fala? O que você acha da proposta dele? Ele fala, não, eu acho isso um absurdo, para mim tem que ser R$5.000. Sim. E o que você pode fazer em relação aos R$5.000? O que eu estou fazendo como mediador? Eu só estou alimentando uma disputa de posições. Muito eu não estou fazendo perguntas para explorar quais são os reais interesses. Eu posso entender, olha, então eu entendo que você quer uma compensação que você enxerga como justa e relevante para você resolver sua questão. Mas o que você faria com esse dinheiro? Por que isso é tão importante para você? Ele ia falar, não, porque eu vou precisar desse dinheiro para fazer uma obra X ou para compensar tal questão. E aí, quando eu vou começar a entender o que está por trás dessa demanda, qual é o interesse, aí eu já posso trazer alguns elementos. Falar assim, bom, então em relação a isso que ele precisa fazer, você teria alguma solução que poderia ajudá-lo nisso? Sim. Então são dois papéis muito diferentes. Já diferentes. sai da posição, né, do que eu quero os R$1.000. Já eu preciso estimular isso. Claro, de que forma você pode contribuir para chegar nisso, né? Eu primeiro tenho que entender o real problema para depois poder estimular uma discussão de soluções criativas. E não só jogar uma coisa para o lado para o outro, né? Porque ele está ali, porque às vezes o mediador ele se esconde atrás desse papel de imparcialidade e de não intervir necessariamente dando soluções. Eu gosto muito fazer disso. pergunta não é dar a solução, Falando nisso, como que você vê essa... Muitas pessoas falam que mediador não dá a solução. Tá. E aí?
Como é que é a tua visão com relação a isso? Essa é polêmica, essa é mais polêmica. Exatamente. Está fazendo pergunta muito desafiadora. Mas a gente precisa trabalhar isso, porque vai depender da escola, né? Da mediação. Mas eu vou responder. Mas você, não vamos fugir do... Você, por né, ser um negociador formado em Harvard, e existe a mediação, né, linear, que é a mediação baseada também no estudo de Harvard, que é a mediação que a gente aplica nos tribunais, a princípio, né? Lógico que tem outros mediadores que trabalham mediação transformativa, outros avaliativa e tudo mais. Emancipadora responsável, né? A gente conhece. Mas você, com essa formação, né, em negociação de Harvard, se você fosse um mediador, né? Ou se você fosse convidado, porque você é um negociador, Breno, eu queria que você não negociasse, eu queria que você, na verdade, fizesse uma mediação para mim. Como é que seria a mediação do Breno? Tá bom, perfeito. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, as pessoas, elas se escondem atrás desse papel de que eu não devo dar soluções. Elas acham que eu não devo dar soluções, é simplesmente ficar numa posição passiva, passando o microfone para um, microfone para o outro. Essa, para mim, é a pior forma de atuar. Sim. Então, eu enxergo assim, eu vou ter que facilitar essa conversa para que as partes ou consigam chegar numa solução, ou consigam ajustar um relacionamento, ou consigam fazer esse relacionamento ficar minimamente saudável, tá? Então, eu entendo que o papel do mediador, assim, falando de mim, tá? Então, você me chamou para mediar um conflito, eu entendo que o meu papel é ativo. Ativo no sentido de entender o seu problema, fazer ele entender o seu problema também, e estimular que vocês busquem soluções criativas para a questão. Não, Breno, mas assim, vale oferecer solução, mas não impor solução. Tem uma diferença nisso, né? Eu diria, com certeza, mas o que eu diria de um papel ativo, eu posso, num sentido mais extremo, oferecer soluções, aí eu já acho que eu tenho que ter um pouco de cuidado com isso, porque senão as partes não vão estar participando tanto da solução. Sim. E às vezes podem achar que foi uma solução imposta ou que não partiu delas. Você vai se queixar e dizer, olha, o Breno foi lá e me impôs isso. Ou não queria. Mas o que a gente está falando é porque a gente já sabe, né, pelo processo de conhecimento, que quando você, mediador, vai sugerir, eu estou falando até uma coisa aqui que muitos mediadores não gostam de escutar. Sim. O mediador não sugere, né? Sim. Não opina e tudo mais. Mas quando na mediação de Harvard, que há ali a possibilidade de você sugerir, né, soluções, a gente sabe que é depois de uma escuta dos mediados, né, de um brainstorm ali, enfim, de perguntas que foram feitas para identificar as posições e tal. Mas você, no caso, depois que você fez todo esse processo, você se sente confortável a partir das necessidades e dos interesses que eles estão te trazendo ali. Sim. Mas eles não conseguem vislumbrar soluções porque não tem ainda repertório, né, de criatividade. Justamente o mediador está ali para trazer repertórios de criatividade, concorda? Sim. Então, você já está ali naquele passo ali de, por exemplo, já começar a sugerir. Você faria isso? Como é que seria? Respondendo objetivamente, sim, tá? Só que com muito cuidado de tentar, mais do que sugerir, tá? Então, eu sugeriria. Mas mais do que sugerir, tentar traduzir o que as pessoas estão dizendo. Sim. Tá? Então, às vezes, assim, ele falou algo que dentro do que ele falou, existe ali uma solução. Porque às vezes ele pode falar, mas eu poderia fazer outra coisa, mas ele passa direto por aquilo. Você faria um resumo, só que colocando de uma outra forma. Então, e traduzindo também a mensagem trágica, né? Como a gente fala na comunicação não violenta, para compreender que está debaixo daquela camada, né? Sim, eu posso, assim, existem várias formas de... checando, vamos dizer. Sim. É diferente de você sugerir, né? No caso, olha, isso aqui. Isso. É isso, né? Não é assim que você faria, né? Então, isso que eu talvez possa não estar sendo tão objetivo na resposta, porque tem algumas... Variáveis. Uma granularidade aí nessa questão. Uhum. Tá? Porque às vezes você fala assim, sugerir. Aí o pessoal já pensa em impor ou dar uma solução fechada. Eu posso contar uma história prática de algo que aconteceu num conflito similar. E isso pode ser que inspire as pessoas a buscarem uma solução. Uhum. Eu estou sugerindo? Estou. Sim. Mas estou mantendo eles dentro do processo e estou dando autonomia para eles? Também. De reflexão, mantendo no processo de reflexão. Também. Então, posso dizer, olha, pelo que eu estou entendendo, ele acha tal ponto importante. Você conseguiria fazer tal coisa para resolver esse problema dele?
eu estou fazendo uma pergunta, mas também estou sugerindo. Então, assim, eu acredito na proposta, né, na postura ativa do mediador, porque muitas vezes, se ele genuinamente está entendendo e está fazendo as partes se entenderem, às vezes a solução está ali. Às vezes é só você acender uma luz e eles vão chegar e eles vão compor. Sim. Então eu ficar amarrado, eu tô vendo aquela bola quicando ali, aquela luz acesa e não vou falar nada. Você acende a luz, né? Você acende a luz. No que você acende a luz, eles mesmos vão trazer a solução a partir dessa luz que foi acesa. Então, assim, eu acredito numa postura ativa do mediador, tá? Eu acho que muitas vezes, assim, a pessoa se esconde numas limitações que são colocadas, mas às vezes ela não está entendendo qual é o objetivo daquela regra ou qual é o objetivo daquela limitação, né? Então, daria para ele ser mais ativo do que é. Mesmo que você enxergue que a postura do mediador não deve ser tão ativa, você certamente pode ser um pouco mais ativo do que você é, e isso pode aumentar o seu índice de soluções dentro dos conflitos que você media. Show de bola, então, gente. Estamos aqui terminando, lamentavelmente, né? Porque o tempo voa. Mas eu quero, antes de terminar nosso encontro, pedir para o Breno dizer onde as pessoas encontram o teu livro, né? Porque possivelmente alguém vai estar interessado depois a querer adquirir os livros, né? Esses 2 livros aqui. E que você deixasse uma mensagem final para que as pessoas estimulassem o seu processo de negociação em qualquer aspecto da sua vida, né? E também a Raquel, também gostaria que ela pudesse deixar uma mensagem, né, final do nosso evento aqui, do nosso encontro. Tá bom. Bom, perfeito. Jefferson, Raquel, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa conversa foi ótima. Daria para a gente conversar mais 1 ou 2 horas. Aí não sei se as pessoas iam querer ouvir, mas dá para conversar. Dá para conversar. Daria. Então, eu diria que as pessoas realmente precisam parar de enxergar a negociação como algo... bicho-papão. Um bicho-papão, algo que é muito desconfortável, e dizer que quando você enxerga a negociação de uma forma produtiva, como uma ferramenta para resolver seu problema, você vai diminuindo esse desconforto ao longo do tempo. Então, não evitem se colocar em situações cotidianas de negociação, porque isso é algo que você vai desenvolver. Em relação aos meus livros, ele está disponível aí nas principais livrarias, mas certamente na Amazon as pessoas vão encontrar os 2, tanto o Negocie Sem Medo quanto o Pare de Ganhar. É muito legal, então, quando você sentir que o medo veio para as pernas e você começou a tremer, você diz, espera aí, eu preciso me educar, não preciso fugir da negociação. Eu preciso aprender a conversar com o medo para que possa negociar com mais efetividade. Então, é como você falou no início, né? É uma habilidade, e a habilidade você não nasce com ela. Né? Você nasce com o potencial, mas a habilidade é treinável. Quanto mais você treina, né? Então, começa negociando com o cara que vende bala no trânsito, e aí você vai escalando as montanhas, né? Quando vê, você está um super negociador. Né? Breno, queria agradecer a tua presença, esse convite para nós aqui. É muito importante esse bate-papo para a gente esquentar aí a nossa jornada que vai começar agora, dia 23 ou 26 de março, agora desse mês. E no dia 30 de julho, o Breno vai estar com a gente presencialmente, né? Quer dizer, online, mas no grupo. Então, eu quero te estimular a comprar o livro do Breno e fazer a sua inscrição no GE, no grupo de estudos, para participar com a gente uma vez por mês. É gratuito, então, né? Perder essa oportunidade é, lamentavelmente, uma perda, porque isso aqui vai te dar muita bagagem para você se tornar um negociador no seu dia a dia, com a sua família, no seu trabalho. Então, Breno, queria te agradecer imensamente o convite e aguardamos vocês, né, Jefferson? É isso. Nesse estudo maravilhoso. Gratidão, pessoal, e até a próxima. Até já.